Olá, professora Selene de Bioquímica, e hoje vamos gravar uma videoaula falando especificamente de fibras nervosas e líquido céfalo-raquidiano. Em relação às fibras nervosas, vamos dar enfoque à bainha de mielina, ao citoesqueleto e à barreira hematoencefálica. Bom, o que significa uma fibra nervosa? Fibra nervosa ou fibras nervosas são formadas por neurônios mais prolongamentos. Então, tem o corpo celular aqui representado, os dendritos. Ligado a isso, tem essa parte longitudinal que é o axônio. Envolvendo o axônio tem a bainha de mielina. E ainda tem células da glia, que são outras células que constituem o que chamamos de fibras nervosas. Comparando a composição química de alguns componentes das fibras nervosas. Então, vamos comparar a mielina com a substância branca, que corresponde ao axônio mais a mielina, e com a substância cinzenta, que corresponde ao corpo celular mais dendritos. Então, a gente vai comparar essa parte com esta parte, e especificamente só o que está aqui do lado de fora, que é a mielina. Verifiquem que, considerando a porção lipídica, a maior quantidade está na bainha de mielina. As outras partes das fibras nervosas têm menor quantidade de lipídios. E a constituição de proteína, ao contrário, menor quantidade está na bainha de mielina, sendo que a maior quantidade está na substância cinzenta, que é o corpo celular e os dendritos. Isso tem uma justificativa que a gente vai verificar no decorrer da aula. Bom, como que é formada uma bainha de mielina? A bainha de mielina ela é formada por uma múltipla camada de lipídios e proteínas. Então, essa parte representa os lipídios e o que está em azul representam as proteínas. Isso tudo forma como se fosse um envelope, vai ficando em volta do que está no meio, que é o axônio. Com relação aos lipídios, vou falar daqui a pouco, tem algumas características específicas. E com relação às proteínas, vamos começar a falar já. Tem dois tipos de proteína, basicamente. Tem uma proteína que ela fica inserida na bicamada lipídica, que é denominada de proteína proteolipídica. E tem uma outra proteína que ela fica como se estivesse fazendo a união de duas voltas dessa aqui, de duas camadas da bainha de mielina. Essa proteína que fica entre as camadas lipídicas é a MBP, que é a proteína básica de mielina. A constituição delas, de lipídios, é muito maior do que a constituição de proteína. Ainda dando enfoque na bainha de mielina. Então, aqui está o axônio. Envolvendo o axônio tem várias camadas constituídas de lipídios e de proteínas, que é o que se chama bainha de mielina. Então, fica ao redor do axônio. Isso que está em amarelo são as proteínas. Conforme eu falei anteriormente, tem dois tipos. Uma delas que está entre as bicamadas lipídicas e outra que está dentro da bicamada lipídica. Com relação aos lipídios, sempre tem que ser lipídio que tem essa característica de bipolaridade. Uma parte que fica formando a bicamada lipídica do lado externo, que é uma porção polar, e internamente, constituindo a bicamada lipídica, tem duas camadas apolares. Falando ainda das proteínas, para ficar mais claro, né? Então, aqui está o axônio, e a bainha de mielina ela vai envolver o axônio. Pegando um pedacinho da bainha de mielina e ampliando. Percebam que tem essa parte aqui, que é lipídica. Entre uma parte de lipídio e outra parte de lipídio tem proteínas, daquele tipo MBP, proteína básica de mielina. E aqui não está dando para ver, mas ampliando um pouco mais isso, vamos chegar aqui. Então, essa que está entre uma bicamada lipídica e outra é a MBP. E na bicamada lipídica, como se estivesse interagindo com os lipídios, tem essa que está mais escura aqui, que é a PLP, que é a proteína proteolipídica.
olhando microscopicamente, né, microscópio eletrônico, a gente percebe aqui está o axônio com as organelas, e em volta essa faixa preta aqui é a bainha de mielina. Ampliando isso, vejo que tem várias camadas, inúmeras camadas, como se estivesse protegendo o axônio que está aqui dentro. Aqui dentro o axônio, essa parte preta, a bainha de mielina, ampliando as várias camadas da bainha de mielina. E como é que elas são constituídas, mostrando nesse esquema aqui. Então, essas camadas, elas têm lipídios, e o que está em azul e o que está em verde correspondem às proteínas. Então, os dois tipos de proteína que falamos nos slides anteriores. PO é a forma representativa nesse slide de proteína proteolipídica, que está aqui. E a MBP, que é a proteína básica de mielina, que está aqui, ó. Então, uma delas fica unindo as bicamadas lipídicas e outra fica entrelaçada com a bicamada lipídica. Mas esse slide também serve para mostrar que não são só essas duas proteínas, que tem outras. E aqui está representada uma outra proteína. Essa outra proteína aqui é a proteína periférica da mielina. Então, além das proteínas mais classicamente descritas, que é a proteolipídica e a proteína básica de mielina, tem mais uma proteína, que é como se ela fizesse uma subdivisão, como se em cada espaço desse aqui tivesse algo para juntar, para unir, que é essa proteína periférica da mielina. Isso é um artigo novo de 2019, onde está sendo explicado a necessidade dessa proteína aqui, que foi descoberta recentemente. Ainda falando da bainha de mielina, então aqui está o axônio, ao redor tem a bainha de mielina. Então, do que ela é constituída? Da bicamada lipídica e das proteínas. Bom, mas e carboidratos? Também tem carboidratos aqui representados. Então, existem carboidratos que podem tanto estar ligados com as proteínas, como podem estar ligados com os lipídios. Então, normalmente, os lipídios que constituem a bicamada lipídica, ele é um glicolipídio. Ele tem uma porção de carboidrato, que é o que dá a característica polar, e as duas cadeias de carbono, que dão a característica apolar. Então, via de regra, a maior parte dos lipídios que constituem a bainha de mielina é do tipo glicolipídio. Falando especificamente dos lipídios, então, tem duas cadeias de carbonos, podem ser as duas de ácido graxo ou uma de ácido graxo e a outra de esfingosina. São essas cadeias que representam a característica polar da bicamada lipídica. E nessa extremidade tem o grupo polar, que além da polaridade pelo radical por si, ele também pode ter um carboidrato. Então, normalmente, os lipídios que constituem a bicamada lipídica, ou grande porção deles, é de glicolipídio. Esse que está escrito aqui é denominado, inclusive, de cerebrosídeo, bem sugestivo da onde que se encontra esse lipídio, né? 27,5% do total da bainha de mielina é constituído de um lipídio desse tipo, que aqui tem galactose. Um outro exemplo de lipídios que estão presentes na bainha de mielina são os glicoesfingolipídios. Aqui, esse número enorme de carbonos, 16 carbonos, 12 carbonos, são as cadeias hidrocarbonadas apolares. Ligado na cadeia hidrocarbonada apolar tem esses carboidratos. Podem ter vários desses lipídios, pode ter só com 2 carboidratos, ou com 3, ou com 4, e assim vai. São os gangliosídeos. Então, existem vários gangliosídeos, depende do carboidrato que está ligado e da quantidade desses carboidratos. Bom, exemplificando, embora não seja esse o momento ainda de vocês estudarem patologia, mas acho que é importante dar uma ideia, né, de como é. Exemplificando, existem algumas doenças que são decorrentes de alterações na bainha de mielina. Então, pode ocorrer processo inflamatório na bainha de mielina que leva a doença esclerose múltipla. Ou uma patologia bastante conhecida, porque teve um filme há muitos anos atrás que chamava Óleo de Lorenzo,
que é decorrente de incapacidade de degradar ácidos graxos com cerca de 30 átomos de carbono. Então, os ácidos graxos que constituem a bainha de mielina não pode ser muito longo. Se o ácido graxo tem muitos carbonos, desestabiliza a bainha de mielina. Então, existe um mecanismo no organismo que esses ácidos graxos de cadeia longa, eles são mandados para o interior do peroxissoma, onde eles são metabolizados. Mas se houver uma alteração genética, essa alteração vai atrapalhar ou vai modificar o transportador de ácido graxo de cadeia longa. Esse ácido graxo de cadeia longa, não conseguindo entrar no peroxissoma, ele não vai ser degradado para cadeias com menor número de carbonos. Então, ele vai acarretar alterações na bainha de mielina. O ácido graxo de cadeia longa, ele pode se acumular, levando a processo inflamatório. Ao mesmo tempo, esse ácido graxo de cadeia longa pode desestabilizar o retículo endoplasmático, levando à morte celular, e ainda pode gerar aumento de radicais livres, que os radicais livres eles atrapalham principalmente a função mitocondrial nesse caso. Todos esses aspectos aqui levam à patologia com característica que é denominada de adrenoleucodistrofia. Isso tudo é decorrente do quê? Dos ácidos graxos em excesso, ácidos graxos de cadeia longa em excesso lá na bainha de mielina. E por que eles estão em excesso? Porque o transportador que deveria permitir a entrada desse ácido graxo no peroxissoma para ele ser metabolizado, teve alguma alteração genética. Essa doença é muito séria, leva a deformidades do indivíduo, leva a problemas mentais e é bem complicado. Aqui tem a explicação de tudo que eu falei no slide anterior, por ser uma coisa muito nova para vocês, então achei por bem deixar mais detalhes para vocês poderem ler. Além da bainha de mielina, as fibras nervosas, elas têm um citoesqueleto. E esse citoesqueleto, ele é formado principalmente por dois tipos de estruturas, neurofilamentos e microtúbulos. Então, essa imagem está mostrando isso. Isso aqui é uma organela da fibra nervosa. Aqui a gente tem uma proteína estrutural. E depois, todas essas partes coloridas aqui, cada uma tem uma determinada estrutura que está presente no citoesqueleto dos axônios. Então, em azul, são neurofilamentos. Em vermelho ou marrom aqui, microtúbulos. Amarelo, a quitina. E ainda tem umas coisinhas verdes aqui, ó, unindo essas estruturas um pouco maiores. Então, essas menorzinhas verdes são proteínas de ligação. Então, isso quer dizer que as organelas, elas não estão perdidas, soltas dentro lá da célula. Elas estão sustentadas, organizadas, através de todo esse emaranhado de estrutura proteica que constitui o citoesqueleto. Nós vamos falar especificamente dos neurofilamentos, que é o que está em azul, e dos microtúbulos, que é o que está em vermelho ou marrom. Então, isso aqui está representando um neurônio, aqui tem o corpo celular, aqui o axônio. Em toda a extensão do axônio, os microtúbulos estão posicionados. É como se eles fossem grandes avenidas e servem para direcionar vesículas que vão carregar os neurotransmissores. Então, os neurotransmissores são sintetizados no corpo celular, são armazenados em vesículas, e as vesículas elas vão em direção ao lado final, lá do axônio, para ser liberada na fenda sináptica. Então, como que elas são transportadas? Apoiadas em microtúbulos. Do que é constituído um microtúbulo? O microtúbulo ele é constituído de uma proteína que tem duas subunidades peptídicas. Uma cadeia peptídica é denominada de alfa e a outra cadeia é denominada de beta. Então, o microtúbulo ele é constituído da proteína tubulina, e essa proteína tubulina ela tem duas subunidades alfa e beta.
Os microtúbulos, eles podem ser tanto sintetizados como degradados. Então, existem momentos na nossa célula onde devem ser formados microtúbulos. Então, polimerização das tubulinas. Então, percebam que as tubulinas vão se agrupando aqui. E existe momento que você tem que desmontar o microtúbulo. Então, despolimerização do microtúbulo. Bom, mas e como é que isso ocorre? As tubulinas, elas podem se apresentar ligadas à molécula de GTP, guanidina trifosfato, ou à molécula de GDP, guanidina difosfato. Quando elas estão ligadas à molécula de GTP, elas estão mais energizadas. Então, elas conseguem se polimeralizar e formar o microtúbulo. Mas quando gasta energia, quando o GTP é transformado em GDP, é como se a tubulina ficasse com menor energia. Então, daí ela começa a separar, começa a desligar. E daí o microtúbulo é destruído, é despolimeralizado. Bom, além dessas proteínas, tubulina, com as subunidades alfa e beta, que constitui a parte principal do microtúbulo, também tem outras proteínas. Então, tem uma proteína denominada de tau, aqui representada em verde. É como se você tivesse as tubulinas formando o microtúbulo, só que num axônio você não tem apenas um microtúbulo, você tem vários microtúbulos. Então, ampliando um pedaço aqui, é como se você tivesse vários microtúbulos em azul e a união desses microtúbulos fosse feita por uma outra proteína que está em verde, que é a tau, proteína estabilizadora. Bom, e para transportar as vesículas que têm os neurotransmissores? Aí aparecem mais proteínas. Então, aqui em verde está representado o microtúbulo, aonde que ele está presente? Em vários locais de todas as células do nosso corpo, mas nesse momento a gente está focando no microtúbulo que está presente nos axônios. E esses microtúbulos, eles ficam em toda a extensão do axônio, e a função principal é transportar vesículas do núcleo celular para a fenda sináptica ou o oposto. E como que essas vesículas são transportadas? Então, apoiado no microtúbulo aparece proteína nova. Então, isso aqui está representando novas proteínas. Existem duas propostas. Existem proteínas denominadas de dineína e proteínas denominadas de quinesina. As duas fazem a mesma coisa. Elas caminham, elas andam apoiadas no microtúbulo e carregam uma vesícula que tem o neurotransmissor. Só que a diferença está na direção que essas proteínas carregam essas vesículas. Acredita-se que a dineína carregue no sentido da fenda sináptica para o núcleo celular e a cinesina ao contrário, do núcleo celular para a fenda sináptica. Um esquema disso seria assim: aqui tem o microtúbulo, aqui tem uma vesícula, e isso aqui seriam as proteínas de transporte. Então, duas possibilidades, cinesina e dineína. Elas caminham, é como se elas tivessem duas pernas aqui, né, e fossem caminhando. E para poder se movimentar, apoiada no microtúbulo, elas precisam de energia. Então, o ATP é hidrolisado, liberando ADP mais fosfato, e a energia que vem do ATP é utilizada para movimentar essa proteína e, consequentemente, ela está transportando uma vesícula com neurotransmissor. Precisei parar um pouquinho. Tudo bem? Então, resumindo, aqui no meio, o microtúbulo. Duas bolinhas com cores diferentes, porque o microtúbulo é constituído de duas subunidades, alfa e beta, da proteína tubulina. Para transportar compostos apoiados no microtúbulo, duas novas proteínas, a dineína e a cinesina. E para unir
os microtúbulos a outros microtúbulos ou a outros componentes celulares? Tem a MAP, que é a proteína de associação entre várias estruturas ou vários microtúbulos. Além dos microtúbulos, eu disse que eu ia falar dos neurofilamentos, que também são moléculas proteicas. Então, olhando esse esquema aqui, é como se você visse várias sequências. Então, imagine que uma sequência dessa é um monômero. É uma cadeia de aminoácidos unidos por ligações peptídicas. Daí, para formar o neurofilamento, se unem dois monômeros, vão juntando, vários monômeros formam o filamento. E esse filamento tem uma característica específica, sabe-se bastante detalhes desse filamento, a gente não vai entrar em muitos detalhes, quem quiser tem um artigo aqui, mas sabe-se até quais são os aminoácidos que constituem esse neurofilamento. Talvez devêssemos voltar numa imagem bem lá atrás, aqui. Então, são proteínas que constituem o neurofilamento, junto com proteínas que constituem o microtúbulo, unidas por proteínas de ligação que constituem todo esse citoesqueleto dos axônios. Bom, espero que vocês estejam acompanhando, que dê tudo certo. Aí vamos mudar um pouquinho o foco. Aliás, eu deveria ter dividido essa aula em duas partes, né? Talvez fosse até mais fácil para carregar. Mas vamos falar de líquido cefalorraquidiano. Que é líquido cefalorraquidiano? É um líquido que está presente nas cavidades ventriculares do sistema nervoso central. Que é isso? Está em todos os espaços do sistema nervoso central. Nos espaços subaracnoides, perivasculares e perineurais. Difícil falar isso, né? Que também está presente, está em todos esses lugares aqui. Eu devo admitir que não sei muito bem onde fica isso, não. Teria que conversar com o professor de neuroanatomia. E no espaço espinhal, no canal central da medula. Concluindo, ele está presente em todo o espaço do sistema nervoso. Para que ele serve? Para proteger contra traumatismos e movimentos bruscos. Tem a função imunológica, é nesse líquido que tem os anticorpos. E é veículo para excreção e difusão de substâncias. Então, é através desses veículos que chegam compostos lá nas fibras nervosas, tipo glicose, e é através desse líquido que saem compostos das fibras nervosas, como, por exemplo, amônia, CO2 e assim em diante. Bom, como é que esse líquido é formado? Esse líquido é obtido através do processo combinado de secreção e ultrafiltração, qual a diferença disso? Começando com o de baixo, que fica mais fácil. Ultrafiltração do plasma. Quer dizer que parte dos constituintes do líquido cefalorraquidiano vem do nosso sangue. Então, glicose vem do sangue, aminoácidos vêm do sangue e assim em diante. E secreção ativa? Secreção ativa são compostos que são sintetizados pelas próprias células do sistema nervoso. Então, é como se você tivesse um líquido aqui. Esse líquido recebe substâncias do sangue, como também recebe substâncias da célula. Só que existe, para poder fazer essa ultrafiltração do plasma, tem que atravessar uma série de células que separam o vaso sanguíneo do líquor, que é chamado de barreira hematoencefálica. Então, é como se você tivesse várias células, vou explicar melhor no próximo slide, que separa, que faz uma barreira entre o sangue e o líquor. Então, seria assim. Aqui a gente vai tentar explicar melhor isso, como é a composição da barreira hematoencefálica. Então, aqui está o capilar. Esse capilar, peraí um pouquinho. Esse capilar é onde vem o sangue. Daí tem o endotélio, que é o que constitui a camada
a parede do vaso sanguíneo. Depois tem proteínas que unem essas células do endotélio. Depois ainda tem uma outra camada aqui. Essa camada é a lâmina basal. Aí tem novas células aqui fora. Tudo isso fazendo a separação do líquor com o sangue. Então, o capilar é onde tem o sangue. E a parte de fora é onde tem o líquor. E o que tem aqui para chegar ao contato do sangue com o líquor? Um monte de estruturas de células. Na realidade, essa barreira hematocefálica ela é constituída de células endoteliais, que é do endotélio do próprio vaso, unidas por proteínas que chamam claudinas e ocludinas. Também tem a membrana basal, que é isso que está em marrom. E tem células periócitos, astrócitos, microglia. Então, periócito, astrócito, microglia, tudo constituindo como se fosse uma barreira que impedisse o contato do sangue com o líquor. Pegando um pedacinho, então, de uma parte que separa o sangue do líquor. Imaginem que isso aqui que está em marrom é onde passa o sangue. Então, é um capilar sanguíneo. Isso que está em azul corresponde à membrana do capilar sanguíneo, que são as células do endotélio. Depois, além da membrana do capilar sanguíneo, tem espaços preenchidos por proteínas tipo colágeno e tem outras células de astrócito, as células da glia em geral. Tudo isso junto constitui o que se chama de barreira hematoencefálica. Aliás, daqui para cá. Tudo isso aqui é a barreira hematoencefálica. Então, os constituintes que estão no sangue, eles têm que atravessar tudo isso para chegar no líquor. E algum constituinte que foi produzido no cérebro e que tem que voltar para o sangue, tem que atravessar tudo isso para chegar no sangue. Quero que vocês desconsiderem essas células que estão em marrom, amarelo e vermelho, porque essa imagem eu tirei de um artigo recente, mas é um artigo que fala de câncer. E ele está mostrando como é que as células cancerígenas invadem o cérebro. Então, amarela, marrom, eu não quero que vocês foquem nisso agora. O que eu quero é que você foque que aqui tem o sangue, aqui tem a camadinha de célula que constitui a membrana do vaso sanguíneo. Aqui nesse espaço vão ter outras proteínas. Depois tem as células da glia, as células, os astrócitos e assim em diante as outras células até chegar no líquor que está aqui. Talvez esse esquema, embora não seja obtido de uma forma real, seja mais fácil para você entender. Aqui está o sangue, aqui está o líquor. Só que tem um monte de coisa aqui no meio. Então quer dizer que a glicose do sangue, por exemplo, ela tem que chegar aqui no líquor. Como é que ela vai fazer? Ela tem que atravessar a membrana do vaso sanguíneo. Depois ela tem que atravessar células, tipo astrócitos, células da glia, até chegar no líquor. Além disso, unindo essas células, tem proteínas de união, como colágeno. Então, tudo isso aqui tem que ser atravessado para o componente que está no sangue chegar no líquor e vice-versa. O componente que está no líquor chegar no sangue. Tudo isso é o que se chama de barreira hematoencefálica. Então, ela é constituída de membrana do capilar, que é o endotélio. Ela é constituída de astrócitos. Ela é constituída de outras células das fibras nervosas, para depois chegar no líquido cérebro-espinhal. O que essa barreira hematoencefálica faz? Ela faz com que o mecanismo de permeabilidade entre o sangue e o líquor seja semipermeável. Quer dizer, nem tudo que está no sangue de moléculas consegue chegar no líquor e nem tudo que está no líquor consegue chegar no sangue.
Então, tem substâncias que são totalmente permeáveis, no próximo slide explico detalhes, como água, gases, álcool, anestésico, íons, embora os íons dependem da concentração, e tem substâncias impermeáveis, como proteína de alto peso molecular. E tem substâncias que elas são permeáveis, mas que elas dependem de um transportador para conseguir chegar no líquido ou sair. Então, melhorando isso, essa imagem não consegui ficar muito boa, tá um pouquinho fora de foco aqui, eu tentei bastante, mas não deu. Mas quais são os mecanismos de transporte? Então, aqui você tem que imaginar que seja o sangue, do lado de cá o líquor. Então, pode passar algumas moléculas pelos espaços que tem entre as células do endotélio. Água. Alguns componentes podem passar pela bicamada lipídica do endotélio, como lipídios solúveis. Outros compostos precisam de proteínas para transportar e chegar no líquor, caso de glicose e aminoácidos. Tem ainda alguns compostos que eles precisam de proteína só para acessar a bicamada lipídica. Bom, e tem aqueles compostos que precisam de um receptor proteico, então eles têm que ser reconhecidos por uma proteína para poder entrar na célula do endotélio e depois ser liberado na parte interna das fibras nervosas. E ainda tem aqueles que, para ser transportado, eles precisam do que a gente chama de mecanismo de adsorção, ou seja, depende da interação de cargas. A carga do composto combina com a carga que está na superfície da célula e, através dessa interação, forma como se fosse uma vesícula com a membrana do próprio endotélio e penetra no líquido. Falando de alguns componentes especificamente, né? Então, aqui é o sangue, aqui o cérebro e aqui a barreira hematoencefálica. Como que é feito isso? Como é o transporte? Pode ser que passe pela bicamada lipídica, como água, íons. Também pela bicamada lipídica, mas não por canais entre uma célula e outra. Desculpa. Aqui passa pelos canais entre uma célula e outra. Deixa eu voltar aqui para mostrar isso aqui, ó. Aqui passa pela bicamada lipídica da célula. Opa! Que passa pela bicamada lipídica da célula. Esses aqui precisam de transportadores, que são proteínas, como glicose, creatina, aminoácidos. Algumas moléculas já precisam de uma proteína que reconhece a molécula para permitir a entrada dessa molécula e passar para o outro lado. E aquelas que dependem de adsorção, que dependem da carga. Tudo bem? Quer dizer que um componente do sangue pode atravessar a barreira hematoencefálica e chegar lá no líquor. Do mesmo jeito que um componente do líquor pode atravessar a barreira hematoencefálica e chegar no sangue. Ou não. Tem substâncias que não são permeáveis pela barreira hematoencefálica. Baseado nisso, quais as características do líquido cefalorraquidiano? Tem um volume de aproximadamente 150 ml no adulto. A cada 3 a 4 horas esse líquido é renovado. Quer dizer que constantemente pode estar entrando um íon, uma glicose, saindo uma creatina, uma amônia e assim vai. É uma coisa dinâmica, né? É um líquido com constituição dinâmica. Normalmente ele é límpido e incolor, com pequena quantidade de células, com características bioquímicas e imunológicas próprias. Ele é límpido porque tem poucas células, mas se aumentar o número de células, aumentar o número de proteínas ou de micro-organismos, ele deixa de ser límpido. Como é que é coletado? Então, ele é coletado, pode ser de várias alturas, né? Pode ser cervical, lombar, mas você tem que colocar a agulha até atingir aqui, essa parte azul que é o líquor. Aí coleta o líquor
E esse líquor é mandado para o laboratório, tanto para fazer análise de células citológica, como análises químicas dos constituintes e análise bacteriológica para ver se tem bactéria. E para que é feita a análise do líquor? Vários motivos, mas para saber se está tendo hemorragia, infecções, tumores, doenças inflamatórias. Bom, qual a característica geral do líquor? O aspecto é límpido. A cor incolor. Quantidade de células muito pouca. Máximo 5 células por ml. E a quantidade de glicose? Abaixo da glicose que tem no sangue. Então, glicemia, mia quer dizer sangue. Glicemia, glicose no sangue, corresponde a 2/3 da glicose no sangue. E proteína, na ordem de miligramas. Isso é um pouquinho diferente para neonatos, para recém-nascidos, porque no recém-nascido a barreira hematoencefálica ainda não está totalmente formada. E do mesmo jeito que pode ser um pouco diferente para obesos. Isso é bastante complicado, a gente precisaria ter um estudo à parte de obesidade, que você vai estudar. Pensando na parte química. Plasma sanguíneo, a quantidade do que tem, e o líquor. pH, muito parecido. Os íons, quantidade também bem próxima. A glicose já é um pouco menor no líquor do que no sangue. Proteínas, bem menor. A ordem de grandeza aqui é em miligramas e aqui é gramas. E a albumina, a mesma coisa, bem menor. Inclusive, esses são os parâmetros para saber se teve alteração na permeabilidade da barreira hematoencefálica. Porque se no líquor foi detectada uma quantidade alta de proteína, da onde ela veio? Ela veio do sangue. Então, a barreira hematoencefálica está alterada com relação à permeabilidade. Glicose. Corresponde a 2/3 da quantidade que tem no sangue, na faixa de 50 a 80 miligramas. Mas e se tiver aumentado? Provavelmente também vai estar aumentado no sangue. Quanto maior a quantidade no sangue, maior vai ser a quantidade no líquor. Então, isso é observado em hiperglicemia. Hiperglicemia, quantidade aumentada de glicose no sangue. E quando que está diminuído? Pode ser porque no sangue tem baixa quantidade, mas também pode ser porque no sangue tem alguma célula, normalmente bactéria, que está consumindo a glicose que chega lá. Então, a quantidade vai ser menor. Para saber se tem bactéria, daí você analisa lactato. O que é o lactato? É o produto do metabolismo de glicose por via anaeróbica. Se tiver bactéria anaeróbica lá no líquor, ela vai estar consumindo glicose, a quantidade de glicose vai diminuir e a quantidade de lactato vai aumentar. Bom, mas para poder transformar a glicose em lactato, precisa de uma enzima que chama desidrogenase lática. Aliás, precisa de muitas, né? A glicose, por uma via metabólica que chama glicólise, é convertida em piruvato. E o piruvato, para ser transformado em lactato, precisa da enzima desidrogenase lática. Quer dizer que o aumento dessa enzima provavelmente esteja relacionado com o aumento de lactato e com a diminuição de glicose, em decorrência da invasão do líquor por bactérias anaeróbicas. Outras enzimas, adenosina deaminase e transaminase, são enzimas utilizadas no metabolismo de aminoácido. Tem uns valores clássicos normais. Agora, quando tem aumento de bactérias, a bactéria pode metabolizar aminoácidos, então essas enzimas vão aumentar. Ou então, quando tem um tumor, então tem células aumentando, mas não são de bactérias, são células de tecido que estão se desenvolvendo ali. Pode também aumentar a função dessas enzimas devido ao uso de aminoácidos. E ainda em processo inflamatório, porque em processo inflamatório
a própria produção de agentes anti-inflamatórios leva ao consumo de aminoácidos. Cloreto ou íons em geral também estão relacionados com alterações na barreira hematoencefálica ou na função das próprias células cerebrais. Bom, aqui é o ponto mais utilizado na clínica, que é analisar proteínas no líquor. Dependendo de onde esse líquor for coletado, em qual região, vai ter uma referência normal um pouquinho diferente. E para recém-nascido é um pouco maior, porque a barreira hematoencefálica ainda não está totalmente formada. Mas para que se dosa a proteína no líquor? Primeiro, para ver se tem alteração na permeabilidade da barreira hematoencefálica. Ou, segundo, para ver se tem processo de infecção, porque daí tem produção de imunoglobulinas e aumenta, imunoglobulinas são proteínas, aumenta a quantidade de proteína. Mas como é que a gente vai saber se é uma coisa ou se é outra? Se houver alteração da permeabilidade da barreira hematoencefálica, proteínas de alto peso molecular do sangue podem chegar até o líquor, e uma delas é a albumina. Então, normalmente se faz assim, ó, analisa-se a albumina, só pelo valor de albumina no líquor, que tem que ser bem baixinha, se der acima disso já dá para saber que tem uma alteração de permeabilidade. Mas, fazendo a relação albumina no líquor com albumina no soro, consegue-se verificar qual o grau de aumento de permeabilidade. Então, aumento dessa relação caracteriza fenômeno de aumento de permeabilidade da barreira hematoencefálica. Quando que uma barreira hematoencefálica pode sofrer alteração? O mais fácil, talvez, de vocês entenderem é um trauma. A pessoa bate o carro e aquela movimentação rápida do corpo pode levar a um trauma. Mas não é só isso, né? Hipertensão, a exposição à radiação, inflamação, tudo isso pode levar à alteração da barreira hematoencefálica. E como perceber isso? Pelo aumento de albumina no líquor. Uma outra forma de se analisar a constituição do líquor para saber o que está acontecendo é fazer eletroforese. Coleta o líquor, faz a eletroforese e verifica quais as proteínas que aparecem. Então, esses dois esquemas aqui, eles representam a eletroforese do líquor e a eletroforese do plasma sanguíneo. E cada manchinha dessa aqui é uma proteína que está presente no líquor e no plasma sanguíneo. Então, quais as proteínas clássicas? Albumina, que tem nos dois, alfa-1 globulinas, que tem nos dois, aqui embaixo, ó, beta-globulinas, e isso aqui é gama-globulinas. Essa é uma primeira diferença. Gama-globulinas têm alta concentração no sangue, mas em baixa concentração no líquor. E a outra diferença, no sangue quase não existe o que se chama de pré-albumina, e no líquor existe a pré-albumina. Então, não vou entrar em detalhes das quantidades, mas se vocês quiserem olhar aqui, além dessas proporções, também tem o grau a unidade, a grandeza da concentração. No sangue, a quantidade de proteínas é sempre em gramas, e no líquor é em miligramas. Comparando um líquor de um indivíduo numa situação normal, de um líquor com um indivíduo numa situação que ele tem aumento de imunoglobulinas, ele está passando por um processo de infecção. Então, a albumina quase não muda, a pré-albumina também não, alfa-1, alfa-2, beta-1, beta-2, aqui está a diferença. No líquor normal, quase não existe gama-globulinas, que são os anticorpos. Mas no líquor com indivíduo com processo de infecção, a gama-globulina aparece. Essas gama-globulinas a gente chama de proteínas oligoclonais. Como funciona uma eletroforese? Eu vou deixar aqui só para vocês terem uma ideia, mas eu não vou explicar nesse momento. É um pouco complicado, eu tenho que falar de pK, de ponto isoelétrico, de carga de aminoácidos. E eu me comprometo numa aula presencial, ou se demorar muito para a gente voltar, eu pretendo fazer uma aula unicamente para explicar
como é a eletroforese, considerando que isso é uma técnica muito utilizada para vocês. De qualquer forma, rapidamente você coloca a sua amostra aqui e, dependendo da carga da proteína, ela vai migrar por polo negativo da energia elétrica ou por polo positivo. Aqui do mesmo jeito, tem o polo negativo e o polo positivo. Você põe sua amostra aqui de líquor, de sangue, do que você quiser, e você vai ver coisas assim. O que é isso? Cada manchinha dessa é uma proteína. E daí, dependendo da proteína que aparece ou da intensidade da mancha, porque quanto mais escura a mancha, maior a quantidade daquela proteína, você relaciona com uma patologia. Mas eu prefiro não falar isso hoje. Queria agradecer vocês, queria verificar se essa é uma forma interessante da gente continuar as aulas. E aqui no final tem as referências bibliográficas, algumas clássicas de alguns livros bastante conhecidos, como o do Garrett, como o livro do Leninger, como o livro do Marx, que são livros que vocês vão usar no seu curso todo, né? E algumas específicas dessa aula, principalmente aquelas que estão presentes em artigo científico. Eu gosto de colocar coisa nova nas aulas, porque embora os livros sejam muito bons, estudando só por livro, fica um pouco limitado naquela informação que foi colocada nesse livro há 10, 20 anos. E com certeza a ciência ela tem uma velocidade muito grande, existe sempre coisas novas. E parabenizo vocês por estarem aqui, me aguentando até esse momento. E vamos verificar aí no chat as dúvidas e nos próximos encontros. Obrigada, um abraço.